prazer de receber aqui o professor Mauro Sayeg, que é professor adjunto do Departamento de Patologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e que também integra o Laboratório Fleury. Dentro da nossa parceria com o Laboratório Fleury, nós temos duas conferências que nós escolhemos em conjunto com o professor Gustavo Maciel, e essa é a primeira palestra desse semestre. É um prazer muito grande tê-lo aqui, professor Sayeg. Ele vai nos falar sobre patologia molecular. Então, professor Sayeg, inteligência artificial e patologia digital no câncer genital. A palavra é sua, por favor, e agradecemos mais uma vez, em meu nome, em nome do professor Nilson Mello e da disciplina de ginecologia da Faculdade de Medicina da USP, a honra de tê-lo aqui conosco. Obrigado, professor. À vontade, por favor. A honra é minha e é um prazer estar falando aqui sobre esse tema, que é um tema... o professor Bagnoli falou que o computador dele era de 1899. O tema que eu vou falar é de 2055, porque ele nem ainda é totalmente difundido nas universidades e nas clínicas, mas eu acredito que logo, logo a gente vai falar cada vez mais de inteligência artificial, porque é um tema que chegou para ficar. Deixa eu abrir minha apresentação. Pronto. Bem, pessoal, primeiramente a gente precisa saber o que é patologia digital, né? A patologia digital é o uso de scanner para gerar uma coisa que chama whole slide image. Whole slide image é a imagem inteira da lâmina. Então, ao invés da gente avaliar a lâmina no microscópio, a gente vai avaliar essa lâmina escaneada no computador. E isso sempre foi usado em reunião, para segunda opinião, para trabalhos científicos, desde que os scanners começaram a aparecer, isso na década de 90. Agora, ela se popularizou com os scanners high throughput, que são os scanners que fazem o escaneamento de várias lâminas em poucos segundos. Então, isso possibilitou que o escaneamento de lâminas fosse incorporado na rotina digital. Então, essa rotina que a gente tem hoje em dia de substituição do microscópio pelo scanner tem vários fatores que determinam diretamente uma melhora da qualidade, seja na melhora da análise do material, porque você vai ter um armazenamento de dados, então imagina a quantidade de dados que a gente tem gerado pelas imagens que são escaneadas, um acesso rápido a casos anteriores. Então, se você vê um caso hoje de uma biópsia de colo do útero, e aí o paciente fez uma biópsia há 3 anos, você pode voltar rapidamente nessa biópsia, que ela vai estar digitalizada, e você não precisa levantar do arquivo, esperar que a lâmina chegue e esperar ser colocada no microscópio. Diminui os erros, porque por incorporação de algoritmos de inteligência artificial, você vai eliminar subjetividade, eliminar artefatos, todo o processo de implementação de patologia digital no laboratório, ele melhora por si só o fluxo do laboratório. Ele faz com que o laboratório melhore, e eu vou comentar sobre isso, fluxos de corte de tecido, de inclusão de material em parafina, de qualidade do material que é aplicado. Então, a digitalização que a gente está fazendo atualmente no Fleury agiu em todos os fluxos, e não só no processo de TI e de computadores. E, além disso, a gente tem uma melhor visualização, desde a parte de ergonomia, no qual a gente deixa de ficar curvado em cima do microscópio, mas passa a olhar para uma tela de computador, à medida que a gente pode fazer medidas, permite anotar na imagem, permite compartilhar essa imagem com colegas. Hoje eu posso, aqui na minha casa,
acessar uma imagem no computador, chamar um outro patologista que seja especialista naquela área, ou querer discutir um exame um pouco mais difícil e discutir com ele a partir do compartilhamento de imagens. Então, como eu disse para vocês, a análise das lâminas é feita em tela. Esse é o scanner que a gente tem, o Apério GT450, e ele chama GT450 porque ele escaneia 450 lâminas de uma vez só, e essas imagens podem ser disponibilizadas pela internet para qualquer lugar do mundo. Eu já laudei exames fora do Brasil. Semana passada eu estava no Congresso Argentino de Citologia dando aula, e eu continuei trabalhando, liberando meus exames, minha rotina de Buenos Aires. Eu já liberei laudos da Europa, quando eu estava de férias e precisava ver 1 ou 2 casos difíceis. Então, você pode fazer isso do mundo todo, teoricamente, com controle da imagem, acessando o servidor central. Essa é uma foto do meu escritório, né, da minha sala no Fleury, mostrando o computador que a gente usa e o monitor para visualização. Isso é uma citologia cérvico-vaginal, né, um exame de Papa Nicolau em meio líquido, que foi escaneado, e a gente consegue visualizar as células, visualizar as lâminas a partir do material da lâmina que foi colocada no scanner. Então, a visualização ela é muito mais rápida, ela é muito mais detalhada, e eu posso dividir áreas de interesse, áreas que eu marco, áreas que eu tenho vontade de discutir com mais alguém. Além disso, eu posso documentar essas imagens muito mais fácil, tirar foto muito mais fácil. Então, todo o processo vira digital. Agora, a principal razão da gente fazer isso se chama inteligência artificial, porque sem a inteligência artificial, isso seria só uma evolução da passagem do microscópio para a tela do computador, que é uma evolução cara e que tem um passo a mais no processo todo de aquisição da imagem. Isso na radiologia aconteceu há muito tempo, de você largar as chapas e passar para o computador, porque, na verdade, as lâminas e as imagens já são geradas de forma digital na radiologia. Então, sendo geradas de forma digital na radiologia, elas automaticamente se transformaram digitais no computador. As nossas lâminas não. As nossas lâminas continuam sendo analógicas e digitalizá-las é um passo a mais no processo todo de realização dos exames. Então, para que a gente vai fazer esse passo a mais? A principal razão, além de todas as qualidades e ganhos de qualidade que eu falei para vocês, é o uso de inteligência artificial. E o que é inteligência artificial? Inteligência artificial é a ciência de construir máquinas que possam demonstrar comportamento inteligente com objetivos gerais. E o que é inteligência? Então, acho que o conceito de inteligência mudou muito nos últimos anos. Antigamente, a gente achava que inteligência era uma pessoa que conseguia fazer contas enormes de core sem usar calculadora, ou aquela pessoa que sabia todas as capitais do mundo. Hoje a gente sabe que inteligência englobam diversos tipos de processo, então são 8 tipos de inteligência detalhadas, das quais algumas são muito bem desenvolvidas para os algoritmos de inteligência artificial e outras ainda não. Outras ainda não estão desenvolvidas para a inteligência artificial, então são inteligências que são mais difíceis de serem processadas do ponto de vista artificial. Então, quando a gente fala de inteligência lógico-matemática, inteligência musical, inteligência espacial visual, verbolinguística, são tipos de inteligência que são facilmente aplicáveis em inteligência artificial. Agora, a inteligência corporal sinestésica, por exemplo, é um pouco mais complicada. Se vocês verem vídeos de robôs tentando andar e correr, você vê o quanto eles são desajeitados. Então, eles têm uma dificuldade muito maior do que nós com essa inteligência corporal sinestésica. Além disso, a inteligência interpessoal e a inteligência intrapessoal são inteligências que ainda não são desenvolvidas em inteligência artificial. O robô, a máquina, não tem um desenvolvimento interpessoal e intrapessoal. Recentemente, um funcionário do Google foi mandado embora, acho que saiu nas notícias aí, porque ele disse que uma máquina do Google tinha consciência dos seus próprios atos e deliberava atitudes. Então, ela teria um início de uma inteligência intrapessoal, mas isso ainda não foi provado e isso ainda é muito complicado de se desenvolver em inteligência artificial. E é nisso que a gente se pega como médicos, que é o grande diferencial. Por mais que a inteligência artificial entre no nosso mundo
e que comece a mexer nas nossas condutas e facilitar os nossos processos, ela ainda não tem inteligência interpessoal e intrapessoal, e o fato de não ter esses dois tipos de inteligência nos permite ter um espaço de regulá-la e conseguir ter a crítica para estabelecer se aquele processo de algoritmo está correto ou não. E quando é que a gente treina essa inteligência? Né? A partir de aprendizados específicos. O primeiro deles é o Supervised Learning, o aprendizado supervisionado. Então, o aprendizado supervisionado, ele se baseia em dados identificados. E você tem um training set que vai te dar um input para dar um output. Então, por exemplo, eu coloco lá uma imagem de um cachorro e falo, isso é um cachorro. E coloco a imagem de um gato e falo, isso é um gato. E aí eu coloco outro gato e falo, isso é um gato. Coloco outro gato, isso é um gato. Coloco um cachorro, isso é um cachorro. E vou identificando para a máquina. Até a hora que eu coloco um animal a esmo e a máquina tem que identificar por si só se aquilo é um cachorro ou é um gato. Então aqui, no exemplo, a gente tem um exemplo com frutas. Então a gente tem manga, maçã e pera. A gente dá os dados para a máquina e diz, ó, isso é uma maçã, isso é uma manga, isso é uma pera. A máquina estabelece um algoritmo, estabelece um processo de inteligência, e aí a gente começa a colocar as frutas sozinho e ela define se é uma manga, se é uma maçã ou uma pera. Mais ou menos como é feito o aprendizado com crianças. Então, a gente mostra para as crianças, olha, isso é uma maçã, isso é uma pera, e a criança pouco a pouco vai aprendendo diferenciar as duas frutas. Unsupervised Learning, desculpa pessoal que eu tô meio gripado essa semana. Unsupervised Learning é baseado em resultados sem identificação dos dados. Então a gente não tem aqui o tag dizendo isso é uma banana, isso é uma maçã, isso é uma pera. O que a gente tem são dados que se assemelham entre si e a máquina faz um clustering. Ela junta resultados que são semelhantes. Um exemplo disso, por exemplo, é no Netflix. Quando a gente assiste um filme ou quando a gente assiste uma série e o Netflix oferece para a gente filmes ou séries semelhantes ao filme que a gente viu. Então, eu abro o Netflix e eu assisti uma novela mexicana. Aí ele me oferece filmes de novelas mexicanas, de coisas semelhantes àquilo que eu assisti, porque ele acha que eu tenho interesse em assistir coisas daquele mesmo gênero. E um outro tipo de machine learning é o reinforcement learning. E reinforcement learning nada mais é do que o curtir do Facebook e do Instagram. Então, toda vez que você curte um post, você vai induzir aquele algoritmo de inteligência artificial a te dar respostas semelhantes àquilo que foi dito. Então, por exemplo, eu gosto de cozinhar. E aí eu assisto um vídeo do Instagram até o final e dou um curtir naquele vídeo de cozinhar. Todos os vídeos que vão aparecer em sequência para mim vão estar associados com aqueles vídeos de cozinhar. Então, se você abrir o meu Instagram, por exemplo, só tem vídeo de viagem e vídeo de comida, porque é uma coisa que eu me interesso. Vídeos de cozinha, de receitas e vídeos de viagens. Se você abrir o da minha esposa, talvez apareçam outros temas, porque são temas que ela tem interesse. E assim por diante. Então depende do curtir, depende do quanto você dá de feedback para a inteligência artificial, dizendo que você aprova ou não. E obviamente que isso pode ser casado com o unsupervised learning. Então na hora que você está no Netflix assistindo e ele fala por que você assistiu esse seriado de polícia, talvez você goste desse, e você fala, putz, desses dois primeiros eu não gostei, mas do terceiro eu gostei, e você curte a indicação dele do terceiro, ou você assiste o terceiro, isso vai melhorando, vai refinando o algoritmo do Netflix, até que ele comece a te oferecer vídeos que façam sentido para você. O Deep Learning, por si só, é então aquilo que eu falei, é uma junção de reinforcement learning, de supervised learning, de unsupervised learning através de um network neural. Então a gente tem várias camadas de núcleos que participam e praticam interações entre si e existem pesos entre essas relações e à medida que a gente vai mexendo nos pesos e nessas relações, o algoritmo vai ficando mais ou menos afinado. Então, isso é para quando a gente tem que resolver problemas mais complexos. Por exemplo, os programas que existem hoje em dia de transformar a letra cursiva em letra digitada. Então,
Você com o seu iPad, você escreve, ouvindo uma aula, por exemplo, você escreve em letra cursiva aquilo, e aquilo é transformado em texto digitado. Então, ele reconhece a sua letra e transforma em texto. Isso é extremamente complexo e precisa de um neural network para acontecer. Um outro exemplo, por exemplo, é reconhecimento de face. Então, quando a gente abre a tela do celular ou quando a gente entra num prédio no qual a nossa face é reconhecida, ele determina, então, a variação do nariz, o formato da cara, a distância entre os olhos, e tudo isso é uma camada específica do Neural Network. Então, imagina que em uma camada ele vai analisar a relação do nariz com os olhos, em outra camada ele vai perceber o formato do rosto, em outra camada ele vai perceber o formato dos olhos, e assim por diante. E essas interações entre as caras, entre esses padrões, permitem me dar um output final, que no caso de entrar num clube, por exemplo, você entra ou não. Então, o algoritmo define se você pode entrar ou não, se a análise do seu rosto naquele momento bate com alguma base de dados que ele tem que já foi imputado. No caso do texto, o output é a letra. Então, você tem a letra do alfabeto, de A até Z, e eu escrevi uma letra, eu escrevi a letra S. E ele tem que transformar aquilo em letra S digitada. E quando a gente coloca no PubMed esses dois temas, Artificial Intelligence e Pathology, a gente tem 14 mil resultados. Isso foi feito no começo do ano, então eu acredito que até hoje tenha muito mais resultados ainda por cima. E vocês estão vendo que isso vai crescendo ao longo do ano. Então, a porcentagem de casos, a porcentagem de papers que são publicados falando sobre patologia e inteligência artificial só cresce em todos os anos, né? E como é que a gente usa isso em patologia? Então, basicamente, o que a gente faz é reconhecimento de imagem. O algoritmo identificar uma imagem e identificar se aquela imagem é preocupante ou não. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma biópsia de próstata e o algoritmo detecta se existe câncer naquela biópsia de próstata ou não. A gente está testando atualmente um algoritmo de câncer de mama. Então, tem fragmentos de nódulos mamários e o algoritmo testa para ver se existem núcleos de câncer naquela amostra ou não. Isso significa que o algoritmo vai dar um diagnóstico? Não. Significa que ao invés da gente ter 300 exames para ver no dia, a gente vai ver 30, porque os outros 270 vão ser liberados pela máquina como negativos. Então, o intuito da máquina é fazer um pente fino do que realmente tem que ser visto por um algoritmo com excelente inteligência interpessoal e intrapessoal, que é o humano. Então, a gente ainda tem uma inteligência interpessoal e intrapessoal afinada, uma crítica que é capaz de dar um diagnóstico de câncer para um paciente. Embora a máquina seja capaz de dar o diagnóstico de câncer, ela está dando o diagnóstico de câncer baseado só na morfologia. É um técnico muito bem formado. Ela não está dando o diagnóstico de câncer baseado na morfologia, em dados clínicos, em informações clínicas, na análise global do paciente, no feeling do patologista de que algo não está correto. Então, tudo isso é compilado pelo patologista e a máquina nada mais é do que uma ferramenta a mais para se chegar ao diagnóstico. Óbvio que para a gente ter sucesso na hora de lidar com isso, a gente tem que ter dados de qualidade. Então, cada vez mais é muito mais importante que a gente faça exames e estudos de colaboração com vários centros. Então, por exemplo, se a gente começar a praticar um algoritmo de inteligência artificial no Fleury, é importante que a gente também receba dados da USP, receba dados da Santa Casa, da Escola Paulista, receba dados de fora de São Paulo, de fora do Brasil, inclusive, para que a gente consiga incorporar todos esses dados e fazer o teste do nosso algoritmo em training sets diferentes. E, obviamente, isso vai diminuir o viés. Esse trabalho foi muito difundido da Amazon, que eles fizeram um piloto em 2018 para reconhecimento de face, e eles usaram dados que eram basicamente de homens brancos. E aí, com homens brancos, eles tinham 100% de concordância e 100% de adequabilidade do algoritmo, mas utilizando mulheres negras, esse algoritmo chegou a 68,6 somente. Então, eles foram massivamente criticados porque no algoritmo de reconhecimento de face, eles utilizaram somente uma raça, somente um gênero, e com isso aconteceu que você teve um viés muito grande e uma ação prejudicial
para impedir que esse algoritmo fosse amplamente distribuído e utilizado. Então, aqui são exemplos de aplicação dos algoritmos de inteligência artificial em patologia. Esse é um caso de um trabalho que foi feito junto com um grupo do Google, mostrando que consegue se detectar metástase de câncer para linfonodos. Então, eles conseguiram detectar, através de mecanismos de algoritmo artificial, as áreas dentro do linfonodo que apresentam implante de carcinomas. E em ginecologia, mais precisamente, isso já é feito há muito tempo. Então, acho que os mais experientes devem lembrar de um algoritmo que chama PapNet, que foi um algoritmo da década de 90, que utilizava imagens de citologia cérvico-vaginal e analisava essas imagens quanto ao risco de apresentarem alguma lesão de alto grau e apresentarem algum NIC, alguma neoplasia intraepitelial cervical associada àquela imagem. Isso foi refinado depois por dois sistemas de imagem da citologia em meio líquido, o ThinPrep Imaging System e o BD Focal Point. O ThinPrep Imaging System, até muito pouco tempo, era usado. Ele selecionava, assim como o Focal Point, ele selecionava áreas da lâmina de células que talvez fossem células alteradas e selecionava um número X de áreas, 7, 8 áreas. E o citotécnico revia essas 7, 8 áreas e avaliava se essas 7, 8 áreas poderiam significar câncer ou não. Se elas fossem negativas e ele concordasse com a máquina, esse caso era liberado sem necessidade de se ver a lâmina toda. Isso não vingou totalmente, porque no Brasil a gente ainda faz avaliação microbiológica também das amostras. E esses algoritmos não avaliavam a microbiologia. Hoje a gente tem algoritmos mais avançados, principalmente da Hologic. A Hologic, que é a produtora do ThinPrep, eles têm uma máquina específica de escaneamento de lâminas, e nessa máquina de escaneamento de lâminas, eles detectam, então, células com maior nitidez, células que podem representar alterações, já fazem a classificação dessa lesão, falando se deve ser uma lesão de baixo grau, de alto grau, um carcinoma, um adenocarcinoma, essa tipia, célula glandular ou escamosa, e o patologista e o técnico olham essas imagens e conseguem fazer uma avaliação mais rápida do material através desse sistema que chama Genius. Um outro exemplo de aplicação é em citologia urinária. Então, em citologia urinária, por exemplo, é muito importante a relação do núcleo com o citoplasma. E isso é um dos fatores que faz a gente dar um diagnóstico de câncer de bexiga. Então, os algoritmos eles são muito bons em fazer essa avaliação visual e essa relação, essa definição de relação núcleo-citoplasmática e conseguem ter um sucesso, uma eficácia maior do que a nossa. Outros exemplos são em dermatopatologia, também que segue padrões, e assim como na ginecopatologia, por exemplo, em colposcopia, você pode tirar fotos dos exames colposcópicos, esses exames são comparados com um banco de imagens, e através de algoritmos de inteligência artificial, ele te diz se aquelas imagens são imagens preocupantes ou não, se são imagens que podem corresponder a lesões pré-neoplásicas ou até mesmo lesões neoplásicas e que exigem um acompanhamento mais de perto. Recentemente, acho que o primeiro produto de inteligência artificial com algoritmos para utilização em prática clínica foi aprovado pelo FDA. E esse programa é um programa de uma empresa que chama Paige, que detecta câncer de próstata. Então, são avaliados fragmentos de próstata, fragmentos de biópsia prostática, e esse programa ele avalia esses fragmentos e ele se diz melhor que o patologista. E realmente é melhor que o patologista em alguns aspectos. Eu vou mostrar para vocês, esse foi um trabalho que foi publicado no ano passado no Journal of Pathology, mostrando a validação multi-site desse algoritmo. E só para vocês entenderem como a inteligência artificial está avançada nesse aspecto. Foram avaliados 579 casos. Desses 579, 3 o programa deu negativo e o patologista deu positivo. Então, teoricamente, seriam falsos negativos. Só 3 de 579. Só que em 2 deles tinha carcinoma em outros fragmentos. Então, isso não teria impacto clínico nenhum. E no outro, o programa estava certo, o patologista que estava errado. O patologista achou que era câncer, mas aí fizeram imunistoquímica e, na verdade, não era câncer, era negativo, o programa estava certo. Em relação a falso positivo, só teve 39 casos. Mas, na verdade,
Desses 39, 11 realmente tinham carcinoma. Então, o programa estava certo e o patologista errado. Então, na verdade, são 28, não são 39. Então, é um programa de altíssima sensibilidade. Porque, na verdade, se você for ver, falso negativo foram 2 de 579. Só que desses 2 tinha carcinoma no resto. Então, é uma taxa de sensibilidade próxima dos 100%. E ele pode ser usado como screening. Então, é feito uma avaliação primária dessa lesão de, sei lá, 1.000 biópsias, e ele fala, olha, dessas 1.000 biópsias, 980 você não precisa ver, é negativo, fique tranquilo. Essas 20 são suspeitas. E aí você olha as 20 biópsias e determina, através de inteligência intrapessoal e interpessoal, que a máquina ainda não tem, é interessante falar o ainda, a gente faz o diagnóstico de câncer e facilita muito a vida do patologista e aumenta muito a eficácia e a acurácia do exame. Quais são as questões que ainda impossibilitam o amplo uso de patologia de inteligência artificial em patologia? A primeira delas é a infraestrutura. Então, para vocês terem uma ideia, a gente está no processo de digitalização da patologia no Grupo Fleury. Então, a gente começou com um scanner e a gente tem mais ou menos hoje 25% da rotina sendo escaneada. Mas para isso a gente teve que mudar toda a infraestrutura do grupo. Então a gente mudou todo o sistema de cabeamento, mudou todos os computadores, mudou todas as telas, mudou todos os servidores, mudou o servidor de lugar, fez uma confusão no ATI para eles entenderem como funciona o processo de patologia, armazenamento de dados e processamento de imagem. Obviamente que isso gera um custo muito grande. O custo do scanner é por volta de 300 a 400 a 500 mil dólares. Só que você tem que publicar, você tem que duplicar esse custo para todos os custos associados à infraestrutura que se gera a partir da implementação do scanner do departamento. E, obviamente, impacta em ética e regulações. Então, recentemente, dando essa aula no Congresso Brasileiro de Patologia, me perguntaram se eu me sentiria confortável que a minha biópsia de uma lesão fosse vista por uma máquina e liberada por uma máquina. E eu respondi com uma pergunta. Eu respondi, você se sentiria confortável de entrar num avião cujo piloto fosse inteligência artificial? E ele disse, não, eu prefiro um piloto humano. Falei, ótimo, então você aproveita para viajar nos próximos 15, 20 anos, porque daqui a pouco isso não vai existir mais. Vai ter um piloto de backup, mas a máquina, o avião no caso, vai ser dirigido por inteligência artificial. Então é uma questão de tempo e uma questão de ética e regulações para que isso seja um pouco mais avançado. Obviamente que a gente tem um mecanismo de regulação, que no caso é o Colégio de Patologista Americano, e o nosso laboratório no Fleury é acreditado pelo CAP, é acreditado pelo Colégio de Patologistas dos Estados Unidos, e o Colégio de Patologistas dos Estados Unidos tem todo um processo de validação de implementação da patologia digital. O primeiro que tem que ter pelo menos 60 casos, que tem que ter uma concordância entre a patologia digital e a patologia analógica de pelo menos 95%, e que você tem que ter ao menos 2 semanas entre o diagnóstico que foi dado analógico e o diagnóstico digital, porque senão a pessoa pode lembrar do caso e aí ela pode ter um viés de avaliação. Então, é importante que a gente espere pelo menos ter esse washout period, né? Esse período de esquecer o caso de pelo menos 2 semanas. Qual é o futuro, né? O que a gente espera no futuro? Que isso diminua a subjetividade, que a gente tenha algoritmos de inteligência artificial que façam decisão baseadas em dados, que permitem análises preditivas. Então, a gente pode pensar nos algoritmos fazendo avaliação, por exemplo, de resposta à droga. Então, hoje a gente faz avaliação de resposta à droga em câncer de mama, fazendo estudos imunistoquímicos de HER2, estrógeno e progesterona. Obviamente que as alterações moleculares, as alterações genéticas, elas implicam em uma alteração fenotípica. O nosso olho não consegue distinguir fenotipicamente o que é um câncer HER2 positivo e o que é um câncer HER2 low, o que é um câncer HER2 negativo. Mas talvez a máquina, através de processamento de imagem, consiga distinguir entre esses tipos morfológicos baseados em alterações moleculares. E aí seja uma arma a mais para nós, para fazer uma triagem dos casos que devem ter estudo molecular realizado e casos que não devem. Ou, através de alterações morfológicas específicas e alterações fenotípicas, a gente pode ter uma acurácia maior de resposta terapêutica.
A gente sabe hoje que o mesmo tipo de câncer, ele sendo HER2 positivo, alguns respondem muito bem ao Herceptin, outros respondem menos ao Herceptin. Por que isso acontece? Provavelmente porque existem outros players moleculares. Então, ao invés da gente estudar todos os players e todas as interações, talvez seja interessante a gente estudar o resultado, estudar o fenotipo, estudar, talvez, olha, o núcleo das pessoas que vão responder bem a essa droga, elas têm uma virgulinha no ápice, só que isso é uma coisa que a gente não consegue ver, mas talvez a máquina consiga ver e faça uma avaliação reprodutível e padronizada, né? Eu já me adiantei nesse slide falando sobre as possíveis aplicações de patologia digital no futuro, né? E a gente pode fazer aplicações em prognóstico, em diagnóstico. E será que a gente vai ser substituído? Eu acredito que não. Eu acredito que ainda e sempre vai haver espaço para a crítica humana, para a lógica humana, que é uma lógica desenvolvida por milhões de anos e é uma lógica que ainda não é reprodutível na máquina. Eu acho que a hora que for reprodutível na máquina, talvez a gente tenha uma disrupção da nossa civilização como ela é hoje. E aí é um papo um pouco mais filosófico da onde a máquina vai chegar a nível eu-robô, né? Mas eu acho que a gente usa, desculpa, a máquina e a inteligência artificial como ajuda no nosso processo de diagnóstico, no nosso processo de clínico do dia a dia, como mais uma ferramenta para se chegar a um diagnóstico mais preciso. E acho que cabe a nós decidir qual caminho que a gente quer ir. Se a gente quer ir pelo caminho analógico e físico e ignorar essa tecnologia, ou se a gente quer abraçar essa tecnologia e transformá-la em um aliado a mais para se chegar a um diagnóstico cada vez mais preciso para os nossos pacientes. É isso, acho que é uma apresentação rápida e direta, são 30 minutos, eu não gostaria de me estender, ainda mais em aulas virtuais e por computador, que eu acho que são mais cansativas, e abro as discussões. Acho que a parte mais interessante dessas apresentações de vanguarda, digamos assim, de tecnologias novas, são as discussões que podem acontecer. Me desculpa pela voz e pelo fanho, a gente esquece que existem outros vírus além do Covid. Eu acabei de ter Covid, e aí eu me libertei, mas aí eu peguei outra coisa, né? Então a gente esquece que ainda existem outros vírus. Obrigado. Muito obrigado, professor Sayeg, pela apresentação muito interessante sobre a aplicação da inteligência artificial em patologia. Eu realmente espero que nós não sejamos substituídos pela máquina, realmente. Eu acho que é importante mesmo, você assinalou num determinado momento da sua apresentação, no início, a experiência, o feeling do patologista, do médico, para ele não ser totalmente dominado pela inteligência artificial. Vou abrir o tema para as discussões. Pedro Monteleone, por favor, Pedro. Bom dia a todos. Muito obrigado, Mauro, pela apresentação. Muito legal mesmo. Traz bastante entusiasmo, né? Minha pergunta é em relação à minha área especificamente. Imagino que você não conheça, eu trabalho na reprodução humana, e a gente tem uma ferramenta hoje no laboratório chamada Embryoscope, que a gente acompanha o cultivo embrionário através de time-lapse. E o desenvolvimento do embrião para a seleção do embrião para transferência ao útero, aumentando a taxa de gravidez. Tem uma série de parâmetros que a gente avalia e passa informação à máquina, e a máquina nos dá um score. A minha grande questão em relação a isso, e eu acho que é o desenvolvimento futuro, e eu quero saber a sua opinião em relação a essa questão, que eu acho que num futuro não tão distante, o próprio software vai acompanhar o desenvolvimento das imagens melhor do que a visão humana, as variações mais tênues que possam existir, para classificar o embrião sem que a gente passe a ele as informações para que ele faça esse cálculo. Ou seja, ele vai avaliar o embrião e ele vai dar nota sem interação humana.
simplesmente com uma questão de visão através da câmera. Você acha que isso é possível, viável, e se você acha que isso está muito longe de acontecer? Oi, Pedro, obrigado pela pergunta. Eu acho extremamente viável. Eu não acho que está longe de acontecer, não. Porque é um padrão mais ou menos semelhante ao que eu discuti na aula, né? Um padrão de reconhecimento de imagem, reconhecimento de padrão, que é o que a gente trabalha hoje na patologia. Então, a gente reconhece padrões e esses padrões nos dão um diagnóstico. No seu caso, eu entendi que é uma coisa semelhante, né? Você tem um padrão de desenvolvimento embrionário e você tem um diagnóstico relacionado a isso da viabilidade daquele embrião. Eu acho altamente factível e altamente possível, e eu acredito que já tenham trabalhos que estão sendo desenvolvidos nessa área em reprodução humana. Se você for ver a inteligência artificial, ela abrange virtualmente todas as áreas da medicina. E aí eu te respondo a pergunta com uma provocação, né? Eu acho que o que vai sobrar para nós médicos, nós humanos, vai ser a parte boa da nossa prática, porque eu acredito que talvez vocês tenham um trabalho muito cansativo e muito repetitivo de avaliar os embriões e saber se aquele embrião está se desenvolvendo bem, está se desenvolvendo mal, e avaliação. E o que você gosta mesmo de fazer, seja conversar com a mãe, conversar com a paciente, dizer para ela o quanto vai dar certo o procedimento, fazer a aplicação, fazer todo o acompanhamento clínico, e a gente vai ter mais tempo para fazer isso, a gente vai ter mais tempo para ser humano, a gente vai ter mais tempo para fazer a medicina como se fazia antigamente, sem pressa, com atendimento ao paciente, conversando com ele, porque toda a parte chata do processo, toda a parte que pode ser automatizada vai ser feita pela máquina. E toda a parte que exige uma inteligência interpessoal, que exige conversa, que exige tato, que exige crítica, vai continuar sendo feita por nós. Então, se você pensar nos seus processos em reprodução, quais são repetitivos e estabelecem e seguem padrões, todos eles podem ser substituídos. Mas a sua conversa com um casal que chega no seu consultório aflito porque não consegue ter um bebê e está desesperado para fazer um FIV, vai continuar sendo feito por você. Então, acho que isso que é a parte interessante da incorporação da inteligência artificial, é nos deixar com mais tempo para fazer as coisas mais humanas. Obrigado. Muito Desculpa ser interessante. filosófico na resposta, mas aplicação da inteligência artificial é filosófica, de certa forma. É muito interessante. É a substituição do nosso processo. Tem a pergunta aqui da nossa pós-doc, Jussiara Silva. Como é que o senhor avalia hoje a formação dos recursos humanos do Brasil para a manipulação dos equipamentos? Olha, é ruim, viu? Eu acho que, de maneira geral, os temas de inteligência artificial e computação e uso de máquinas não são temas que são alinhados à faculdade de medicina. Eu acredito que nenhum de nós tenha tido exposição na faculdade ou mesmo na residência a essas questões e esses sistemas. Então, eu acho que a produção de recursos humanos acaba sendo na hora. Eu vou dar um exemplo, Jussiara, no que a gente fez hoje no Grupo Fleury. Todos os técnicos que lidam com a tecnologia acabaram aprendendo junto com a implementação da tecnologia. Então, houve um treinamento da venda, houve um treinamento da máquina, da empresa que vende as máquinas, mas o processo de aprendizagem, de lidar com isso e saber como processar o material e como processar toda a parte de tecnologia, aprendeu-se com a prática. Não existe uma regulamentação ou um processo de aprendizado muito bem estabelecido no Brasil. Mas eu acho que não é só no Brasil, não. Acho que é no mundo todo. É uma tecnologia disruptiva e nova e, consequentemente, são poucas as pessoas que se dedicam ao ensino de inteligência artificial e patologia digital virado para médico. Tanto que eu fiz alguns cursos de inteligência artificial e nenhum deles era em área de saúde, né? Eles tinham módulos de saúde dentro do curso geral, mas o curso era muito mais abrangente. Eu acho que aqui no nosso meio, pelo menos na Universidade de São Paulo, Mauro, muito na área de exatas, né? Na engenharia, na física, que eles estão desenvolvendo bastante essa parte, né? Professor Salomão. Bom dia, Sayeg, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Como é que você alimenta essa máquina
para responder o que é certo, o que é duvidoso, o que é errado. Por exemplo, no Papa Nicolau, no PET, 250 lâminas. Como é que você tem que carregar esse aparelho para que ele consiga separar o bem do mal, entre aspas? Então, aí você desenvolve algoritmos, e esses algoritmos são desenvolvidos por neural networks, que são esses networks neurais, né? Então, o que você faz? Primeiro você tem um training set, que são uma lista de casos que você diz para a máquina o output que vai ser gerido a partir daí. Então, você fala, olha, esse caso é positivo, esse caso é negativo, esse caso é duvidoso. Esse caso é positivo, esse caso é negativo, esse caso é duvidoso. E você vai treinando a máquina. Depois do training set, você faz um validation set. Então, você coloca um número lá, que geralmente tem que ser 30% do training set. Então, você pega todo o seu set, você põe 70% para treinamento, 30% para validação, e aí você manda lá e fala, olha, agora resolva sozinha. E aí, a depender dos resultados que se gera a partir disso, se você tem resultados bons ou resultados ruins, você volta a afinar as ligações entre os núcleos. Então, como a avaliação morfológica das células, por exemplo, dando o seu exemplo, de citologia cérvico-vaginal. Como a avaliação morfológica é bastante complexa, seria mais ou menos igual ao reconhecimento de imagem de rosto, por exemplo, as células diferem e as alterações nucleares também são diferentes, a gente vai ter que regular cada peso entre cada rede neural para permitir que esse output se afine, ou seja, para permitir que o resultado final seja mais fidedigno, seja mais próximo à avaliação inicial que a gente complementou. Então, se a gente utilizou 200 casos e não foi suficiente, a gente aumenta para 400. Se 400 não foi suficiente, a gente aumenta para 1.000. Isso é uma das possibilidades. A outra possibilidade é você jogar os elementos lá sem label, sem dizer se são positivos ou negativos, e a máquina, através de mecanismos próprios, juntar as lâminas que são semelhantes entre si e estabelecer, olha, esse grupo é semelhante entre si, esse grupo não é, esse grupo é. E aí você fala, olha, esse grupo semelhante é o positivo. É como se a máquina aprendesse sozinha a diferenciar um grupo do outro. Então, existem algumas técnicas e alguns algoritmos possíveis quando a gente lida com ensino de máquina para aprendizado de padrões de anatomia patológica. E muitas vezes o problema que a gente tem com esses algoritmos, eu não desenvolvo algoritmo, tá? Eu não sou da área de exatas, mas eu entendo um pouco porque trabalhando com patologia você tem que entender um pouco de como isso é desenvolvido. O problema é que muitas vezes é um black box, né? Uma caixa preta. A gente não tem informação aos mecanismos pelos quais exatamente que a máquina decidiu que aquela célula era uma célula de baixo grau. A gente sabe que ela decidiu que era um baixo grau, mas a gente não sabe exatamente quais são os mecanismos. Porque quando eu estou vendo uma lâmina e você está do meu lado, eu falo, olha, professor, eu acho que é um baixo grau porque o núcleo é hipercrômico, porque o núcleo está 3 vezes maior do que o outro, porque tem um halo claro. Eu te falo quais são as características que eu estou dando esse diagnóstico. Mas a máquina, muitas vezes, não nos fornece os padrões que ela utiliza para chegar a um diagnóstico final. Então, a gente tem que ir afinando, mais ou menos no tato, para se melhorar o diagnóstico. E isso é feito através de algoritmos, como o professor Baracá disse, desenvolvidos pelo pessoal de exatas e por engenharia de computação e matemática. Isso aí. Professor Filassi é chefe do setor de mastologia e você citou 2 exemplos da mama no parênquima, no tecido mamário propriamente dito e no linfonodo. Filassi, um comentário, por favor, é importante para nós. Obrigado. Parabéns, Mauro. Excelente apresentação do que a gente espera, né, no futuro. Uma coisa que nós temos visto aparecer, eu acho que o nome é radiologia molecular, que através da radiologia, você vê a molécula ou a célula, você vai ser capaz de inteligência artificial te dar o diagnóstico in loco do que tem com maior certeza. Isso levaria, então, a um número muito menor de falso negativos em biópsias, né? Que isso está sendo desenvolvido cada vez mais, mesmo a ressonância, até a mamografia contrastada, tudo, nós vamos ter isso daí com mais certeza. Por outro lado, uma coisa que me preocupa, a gente sabe metástase quando o diagnóstico é feito por imagem, né? Desconfiei que tem uma metástase, eu faço uma imagem, eu digo, realmente é ou não é, tal. Se
a radiologia molecular e tem células que ficam andando de câncer sem ser metastáticas, nós vamos achar câncer, nós vamos achar muito mais metástases do que a gente acha hoje, quanto mais sensível for o exame. Isso é uma coisa que preocupa, né? Não tem muito a ver com o que você falou, mas tem a ver com o diagnóstico em si. Então, isso me preocupa. Outra coisa que vocês falaram, que chama slow medicine, né? Que é conversar com o paciente, sentir mais, vai desenvolver a metodologia, mas tem que ensinar os médicos novos que isso aí existe, né? Que tem que conversar com o paciente. Isso não está acontecendo mais, né? A gente está vendo, talvez eu, o Nilson, o professor Baracá, o professor Salomão, sejamos o resquício do que existia disso, né? Porque a coisa vem mudando muito. Então, vai ter que voltar a ensinar que o paciente existe, não a máquina é mais importante. O que você acha disso? Eu concordo com o senhor. Eu acho que essa questão da radiologia, eu acredito que em pouco tempo a especialidade de radiologia não vai existir mais, nem a especialidade de patologia. Eu acho que as duas especialidades vão se fundir em medicina diagnóstica. Porque a pessoa que for ver a imagem talvez veja também a biópsia e talvez veja também o resultado final histopatológico, porque as coisas vão ser muito mais conjuntas, né? A gente anda muito conjunto com a imagem, mas eu acho que, como o senhor falou, o número de procedimentos vai ser muito menor. Então, cada vez mais a gente vai ter menos procedimentos, porque a gente vai matar os diagnósticos na imagem, vai ter menos falsos positivos, e você vai biopsiar, menos falsos negativos, você vai biopsiar exatamente o que precisa ser biopsiado, e você vai ter uma relação muito grande da imagem com a patologia. Então, talvez essas duas especialidades se fundam numa especialidade só. E a slow medicine é isso mesmo. Eu acho que esse conceito vai ser, o que eu falei, a inteligência artificial não vai substituir a gente. A inteligência artificial vai fazer com que a gente trabalhe com as coisas que a gente gosta. E vai ocupar o tempo do nosso trabalho repetitivo. Então, quando uma paciente chega no seu consultório com os exames de pré-operatórios, por exemplo, a máquina, o algoritmo de inteligência artificial, vai facilitar o seu trabalho de olhar todos os exames e vai dizer, olha, tá tudo bem com essa paciente, ela tá apta para cirurgia. Então, você vai economizar 15 minutos da sua consulta, no qual você ficava vendo todos os exames clínicos da paciente e vai dizer, olha, tá tudo bem com seus exames, o algoritmo já avaliou isso e a gente pode usar esses 15 minutos para conversar e diminuir a sua ansiedade em relação ao seu câncer de mama, em relação à sua cirurgia próxima. Então, eu acho que esse vai ser o principal papel do médico em fazer o que nos interessa, realmente praticar a medicina de uma forma mais humana, que é o slow medicine, né? Que é uma forma menos automatizada. Então, acho que a máquina chega para isso aí, e eu acho que não vai demorar muito não, professor. Eu acho que daqui a pouco a gente vai ter essas soluções em prática. A gente já tem algumas em patologia e radiologia, que são em detecção de imagem, mas acho que em clínica isso deve acontecer frequentemente. Já existem algoritmos nos Estados Unidos de entrada em pacientes em pronto-socorro que são bastante fidedignos, algoritmos que prevêem a chance do paciente evoluir para sepse, por exemplo, através da avaliação dos exames clínicos. Então, você dá atenção maior para pacientes que são internados com aqueles parâmetros clínicos, que são os pacientes que, segundo o algoritmo de inteligência artificial, podem evoluir mais facilmente para sepse, por exemplo. Perfeito. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Eu vou pedir, a professora Ceci pediu a palavra, mas antes, Ceci, eu vou continuar na linha oncológica. Professor Jesus Paula Carvalho, que é o chefe do nosso setor de ginecologia oncológica, gostaria de ouvir também a sua impressão, professor Jesus, por favor. Bom dia a todos, bom dia, professor Baracá, parabéns pela apresentação. Olha, eu ainda sou um pouco cético sobre a aplicação imediata desses algoritmos, porque nós vamos ter que integrar isso a outras questões. Vamos falar um pouquinho de patologia. Um carcinoma de células claras nem sempre tem células claras, e não é todo tumor que tem células claras que é um carcinoma de células claras. Isso nós vamos ter que ensinar com muita dificuldade para a máquina.
Então, eu acho que isso é louvável, isso vai chegar, porém, nós precisamos integrar isso com os outros parâmetros. E em relação vai sobrar mais tempo para o médico falar com o paciente, isso é uma discussão também filosófica que eu gostaria de colocar da seguinte forma. Hoje o médico atende 10, e se ele conseguir reduzir o tempo pela metade, nós imaginamos que ele vai ter o dobro de tempo para fazer a parte humana. Eu sou um pouco cético a isso. O que vai acontecer é que ele vai receber o dobro de pacientes para fazer isso, como sempre acontece. Então, essas coisas precisam caminhar paralelamente. Hoje nós temos a tirania dos protocolos. Esse é um grande problema da medicina. Nós somos especialistas em saber qual protocolo que nós aplicamos, mas nem sempre conseguimos juntar essas coisas no nosso paciente. Nós que fazemos oncologia, frequentemente vemos isso. Puxa, mas a clínica não é isso, mas o protocolo manda. É a história do indivíduo que está com a cabeça no forno e o pé no freezer, e na média a temperatura dele está ótima. Então, assim, eu sou um entusiasta de tecnologia e medicina, mas é sempre bom a gente ter um pouco cético em relação a esse entusiasmo, que eu já ouvi alguém dizer assim, um entusiasmo selvagem pela tecnologia. Boni. Terminou. Professor Saeg, quer fazer algum comentário? Não, acho que não, eu concordo, professor Jesus. Eu acho que existe um hype, né, de entusiasmo, e ele tende a diminuir à medida que a tecnologia vai sendo aplicada. E aí você separa o joio do trigo, você separa o que realmente vale a pena e o que realmente era só hype, era só especulação. E eu acho que a gente vive num momento que a tecnologia muda muito. Então, o que eu falo hoje talvez não seja a mesma verdade do que daqui a 6 meses. Então, eu acho que isso é importante para que a gente consiga aplicar. Mas algumas coisas já são aplicáveis e inexoráveis, como, por exemplo, aquele programa que eu mostrei de detecção de câncer de próstata. Então, o exemplo que o senhor deu do carcinoma de células claras é um exemplo de um caso complexo e difícil que vai precisar de uma interação pessoal maior, mas os carcinomas escamosos do dia a dia podem muito bem sair da nossa bancada. Então, eu acho que é essa a questão, é a gente se dedicar mais a coisas que valem mais a pena e a testes mais complexos, e a máquina não nos substituir, mas nos ajudar a ter uma eficácia cada vez maior. Acho que essa é a principal solução. Muito obrigado. Professora Ceci Lopes, por favor. Doutor Saeg, eu adorei a sua aula. Obrigado. Tenho que agradecer pela doação do seu espírito para a gente. Eu confesso que até me surpreendeu, porque é de se imaginar que o avanço tecnológico chegue, mas ele está mais perto do que eu supunha. E isso foi muito bom. Agora, uma pergunta que me ocorre é assim, uma coisa o Jesus falou, vai aumentar o número de casos que a gente vai poder ver. Isso é uma coisa, por um lado, muito boa, porque amplifica o atendimento que a gente poderá dar, mas, por outro lado, aumenta o serviço, lógico. Mas tudo bem, a gente está aí para trabalhar. O quanto esse uso tecnológico vai aumentar o custo ou vai baratear o que a gente vai fazer? Obrigado, professor. Eu acho que a sua pergunta é muito pertinente, porque hoje ele aumenta o custo. Por exemplo, eu vou te falar da nossa experiência, né, da patologia digital. Ela não é financeiramente viável.
a opção do Grupo Fleury em adotar a patologia digital foi uma opção de estar na vanguarda do processo tecnológico em patologia, mas ela não é financeiramente viável. Então, se a gente colocar na ponta do lápis, não vale a pena ter a patologia digital. Agora, com o passar do tempo, eu acredito que esses custos sejam cada vez menores. E aí você vai ter uma incorporação da facilidade. Então, por exemplo, se eu contrato um médico para trabalhar 6 horas, e nessas 6 horas ele libera 30 exames, mas com a ajuda da patologia digital ele vai liberar 80, aí eu começo a ver um ganho financeiro nisso, porque eu vou ter um aumento da eficácia médica, um aumento da eficiência durante aquele mesmo processo de tempo. E acho que isso se traduz à prática clínica também. Se eu tenho uma avaliação de, por exemplo, o exemplo que foi dado de avaliação de desenvolvimento embrionário. Se eu tenho um algoritmo que me ajuda a avaliar esse desenvolvimento embrionário e eu consigo, ao invés de passar a manhã inteira fazendo esse desenvolvimento, atender 6 pacientes ou fazer 4 procedimentos, aquele algoritmo vai se tornar financeiramente viável. Então, hoje, a patologia digital ainda não é financeiramente viável. O custo é muito caro. Mas provavelmente, num futuro próximo, essas tecnologias vão ser cada vez mais baratas. É um análogo ao que acontece com um televisor, por exemplo. Quando se lança no mercado, ele custa 20 mil reais, mas depois de 3 anos, a mesma tecnologia você compra por 6 mil, né? E eu acho que é isso que vai acontecer. Eu lembro da época que para comprar o computador a gente precisava vender um carro, né? E hoje a gente vai na loja e compra o computador. Então eu acho que isso tende a diminuir, com certeza. Muito obrigada. Professor Mauro, seu televisor está barato, viu? Esses internos aí. Professor Nilson Melo, as considerações finais, por favor. Bem, bom dia, Mauro. Essa é excelente apresentação, queria te parabenizar. Obrigado. Você trouxe um aspecto bastante interessante. Eu gostaria só também, do ponto de vista filosófico, lembrar o seguinte, né? As grandes escolas de medicina, em geral públicas, elas vêm caindo muito na qualidade, né? Ela começa a fornecer um número gigantesco de docentes formados que tem um custo muito alto para a instituição, em instituições privadas. Por outro lado, nós temos uma pletora de escolas médicas, daqui a pouco estaremos chegando a 400. Apenas uma instituição abriu numa única tacada 11 escolas de medicina. Por outro lado, não temos docentes adequados, mas o que a gente vê é muitos os algoritmos do ponto de vista clínico, que vão ter que ser associados a algoritmos com certeza absoluta da parte da patologia e dos exames de análises clínicas para facilitar. Eu achava que não teria solução, mas mediante o que vem acontecendo no momento, eu acho que a grande solução para essas escolas, né? Os algoritmos vão dizer os próprios, as avaliações dos capítulos online de livros ou de coisas mais adequadas que venham ao caso, vão acoplar talvez ambos os algoritmos, né? O algoritmo da patologia, das análises clínicas e também do ponto de vista clínico, que é muito importante, né? Qual é a paciente de risco para o infarto agudo do miocárdio, por exemplo, para o acidente vascular cerebral, para o câncer de mama. Então, isso vai facilitar a vida. E, felizmente, o que eu vejo é que, do ponto de vista clínico, algumas cidades, como Bragança Paulista, como Piracicaba, vêm tentando instituir na rede pública esse sistema, para facilitar, principalmente para o médico da saúde da família, tentar agilizar mais rápido, quer dizer, conseguir um maior atendimento, com melhores diagnósticos, com menores custos, porque você facilita. Uma coisa é você pegar uma enfermidade numa fase inicial, um câncer de mama numa fase inicial, e outra coisa é você pegar numa fase mais avançada, né? E, por outro lado, o que eu vejo no sistema público, que as faculdades terão que se reinventar. Eu vejo a medicina na USP tentando, que é a questão público-privada, não tem muita alternativa, é o sistema americano, ela é privada, mas ela recebe as doações, aqui ela poderá ser pública, mas receber as doações, porque eu acho que isso é bastante importante, que isso é uma realidade que vem.
Agora, o Filassi, o Jesus colocou coisas interessantes, o Filassi colocou uma coisa muito importante. Infelizmente, o médico está tão mal formado que ele pede mais um exame para ele ver se ele consegue resolver o quadro clínico dela. Ele recebe o exame, ele não sabe interpretar. Para esse médico, é uma solução tudo isso. Ele não sabe interpretar. Na minha época dos mais velhos aqui, eu chamava de a paciente da sacola. Ela chegava com uma sacola, eu imaginava, vou ter tantos exames que foram pedidos totalmente desnecessários, que levaram muito custo, que é para o médico tentar encontrar uma solução, né? Essa é uma realidade? É uma realidade. Agora, o médico, eu aí concordo muito com Jesus, ele não vai deixar de ter a sua importância, porque ele que interpreta e vai dar a colocação final. E lembrar que a medicina não deixa de ser, do ponto de vista, além de ser biológico, humanística, porque em torno de 30%, 40% das enfermidades tem um componente psicossomático. Então, aí é um papel do médico muito importante, né? E que, infelizmente, o Filassi falou outra verdade, né? Infelizmente, ele vai ter que reaprender tudo isso. E aí, nós que estamos na universidade temos um papel importante de repensar sobre isso. Desculpa, mas eu queria te parabenizar que você trouxe, de uma forma resumida, muito conhecimento para a gente repensar o que a gente tem. Obrigado, professor. E eu queria aproveitar a sua fala para dizer uma coisa que eu não apresentei, eu não falei na apresentação, mas que é um análogo ao que o senhor falou. Uma das vantagens dos processos de algoritmos de inteligência artificial em medicina é a reprodução de conhecimentos médicos em regiões mais remotas. Então, por exemplo, eu consigo, através de um algoritmo de inteligência artificial desenvolvido no Departamento de Ginecologia da Faculdade de Medicina da USP, levar o conhecimento, a base do conhecimento presente entre todos vocês para o interior do Piauí. Então, fazer com que aquela paciente que chegue numa clínica no interior do Piauí seja submetida a um algoritmo, por exemplo, de risco de câncer de mama desenvolvido pelo Dr. Filassi. Então, obviamente, ela não vai ter condições de ter acesso direto ao professor da Universidade de São Paulo, mas ela vai estar passando por um algoritmo com conhecimento imputado por aquele professor. E isso gera uma democratização da medicina e uma facilidade de acesso que eu acho que vai ter uma possibilidade muito grande, que pode ser visto de forma análoga ao que a gente vive hoje em tecnologia, por exemplo. Quando eu era criança, se eu quisesse assistir o desenho do He-Man, eu tinha que esperar toda semana, quinta-feira, às 8 horas da manhã. Hoje, meus filhos assistem os desenhos que eles querem, a hora que eles querem, no Netflix, quantas vezes eles querem. Então, eu acho que isso vai acontecer na medicina também. A gente vai ter uma democratização de todo o processo através da criação desses algoritmos. Muito bem, muito obrigado, professor. Eu acho que concordo com o senhor em relação a isso. Muito obrigado. Professor Sayegh, foi um prazer muito grande. Quero mais uma vez cumprimentá-lo pela sua apresentação. A professora Ceci falou muito bem também da sua gentileza de trazer tudo isso em 30 minutos. Tudo que nos foi colocado de uma maneira muito didática em 30 minutos. Quero agradecer também em meu nome, em nome da disciplina de ginecologia, professor Nilson também, o Grupo Fleury, por essa parceria que nós já temos há alguns anos e que é importante porque é uma parceria ética e onde nós podemos trazer avanços tecnológicos também. Muito obrigado, professor Sayegh, e estamos à disposição sempre aqui na disciplina de ginecologia. Obrigado. Obrigado, professor. Para mim é sempre um prazer. Ainda mais na faculdade eu ia fazer ginecologia, mas aí encantado pelos grandes professores que eu tive, professor Piatto, eu sempre quis fazer, mas aí quando eu cheguei no 5º ano, eu descobri o que um ginecologista obstetra fazia e eu não quis mais. Aí eu falei, não, acho que eu não quero essa vida é para poucos, é para poucos guerreiros como vocês que se dedicam à medicina como vocês se dedicam. E aí eu optei pela patologia e pela medicina diagnóstica, mas eu quase fui ginecologista, foi por pouco. Só vou lembrar o Chico Anísio, ó.
Bem, se vocês é assim, o patologista é assim. Sayeg, foi alegria para a patologia e, infelizmente, uma tristeza para a ginecologia. Imagina, professor Nilson, obrigado. Que é isso. Olha, muito obrigado. Agradeço mais uma vez a sua apresentação e desejamos a todos uma boa quarta-feira. Um abraço Muita a paz. todos aí. Obrigado. Até mais. Muito obrigado.